Bom dia, queridas e queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Esquenta do Sala Aberta. Vamos dar um minutinho aqui para as pessoas virem chegando. Vou escrever aqui para vocês o tema dessa live. Tia Lila, Marta, muito bem-vindas. Estou colocando aqui o tema da live. Hoje nós vamos falar sobre por que yoga. Maico, bom dia. Seja bem-vindo. Publicar e fixar. Comentário. Aê! Bom dia, Mônica. Deixa eu assinar para vocês. Que bom recebê-los aqui para mais esta conversa. Bom, então, para quem ainda não me conhece, eu sou Mariana Paz, professora de Hatha Yoga, yoga terapeuta, mestre Reiki. Essa live faz parte da programação de um evento que começa na segunda-feira que vem, né? Esse é o nosso esquenta do evento. O evento se chama Sala Aberta. Por que Sala Aberta? Porque por 2 semanas as minhas salas de aula vão estar abertas para você chegar, espiar, experimentar e entender aí a potência da prática do yoga no seu corpício e na sua vida. E por que desse evento, né? Porque 2 semanas. Antigamente, eu fazia muita programação de aula aberta, de aulão aberto. E aí a gente fazia periodicamente uma aula e deixava aberto para as pessoas virem, conhecer e tal. Mas uma coisa super importante da prática do yoga é a regularidade, né? Então, uma aula é muito pouco para a gente conseguir entender com profundidade os efeitos aí dessa prática na nossa vida. Então, 2 semanas é um tempo aí razoável, né? Não é suficiente, mas é razoável, você já consegue ter uma dimensão melhor do que isso pode te proporcionar. E essa é a ideia da nossa conversa hoje, né? Entender, então, qual é a função da prática do yoga na nossa vida nos dias de hoje. Então, na quinta-feira passada, a gente teve uma outra live, para quem não sabe. Ela está disponível, inclusive, aqui no IGTV e também no YouTube, onde nós conversamos um pouquinho sobre os fundamentos filosóficos e práticos do yoga, né? Então, eu passei um pouquinho sobre a base histórica, de onde veio, por que veio. Falei um pouquinho sobre um tratado, que é o nosso principal tratado de yoga, que é o Yoga Sutra de Patanjali. E comecei também a falar um pouquinho para vocês sobre a prática do Hatha Yoga, especificamente, né? Que daí, historicamente, ela já vem bem posterior ao Raja Yoga, que é o Yoga de Patanjali. E ela vem de uma linha filosófica indiana, que é o Tantra. E o Tantra tem uma característica muito especial, que ele inclui o corpo, ele inclui o dia a dia dentro das práticas espirituais. E aí, então, o Hatha Yoga, ele vem carregado, então, dessa bagagem, né? De transformar o corpo como o nosso veículo para o caminho espiritual. E é isso que eu começo sempre a pentelhar bastante durante as minhas aulas de yoga, né? Pra gente transcender um pouco as nossas questões, as nossas dores e olhar mais profundamente de como essa prática pode, de fato, nos ajudar a construir um caminho diferente para as nossas vidas. Eu fiz aqui uma caixinha de perguntas de ontem para hoje e aquelas enquetes, né? Perguntando para as pessoas o porquê que elas procuravam a prática do yoga. Se era porque elas queriam resolver suas dores, né, suas ansiedades, as dores no corpo, as questões emocionais, ou se era porque elas queriam se tornar pessoas iluminadas. E aí, 100% das pessoas responderam que começaram a praticar yoga porque vem nessa prática um antídoto para aliviar as suas dores. Bom dia, Áurea, bem-vinda. A gente está já falando aqui, então, sobre essa questão, né, da relação do yoga como uma prática que alivia as nossas dores, né?
Só que em contrapartida, a gente falou na live passada sobre todo esse processo espiritual, né, que envolve o yoga. E aí, né, esse é o grande dilema, assim, da nossa época, assim, você vai encontrar por aí muita gente falando, yoga não é terapia mesmo, né, é prática espiritual, mas o que isso significa de verdade? Será que a gente tá fazendo errado ao considerar a prática do yoga como algo mais terapêutico? Enfim, são dilemas que a gente carrega aqui na nossa época. Até porque hoje em dia a gente tem uma forma de praticar que é muito diferente do que na Índia Antiga, né? Na Índia Antiga geralmente tinha ali um mestre, que era uma pessoa que já tinha passado por todo o processo, né? Já tinha conquistado a sua autorrealização. E aí as pessoas se juntavam aos pés desse mestre, com certeza isso acontece até hoje em dia, né? Para receber aqueles ensinamentos e transformar também suas vidas, né? Fazer aquele caminho que em sânscrito a gente chama de sadhana. E hoje em dia, o que a gente tem? A gente tem uma professora nada iluminada, presente, um grupo de professores, de pessoas que por algum motivo se interessaram pela prática do yoga, foram estudar, foram se aprofundar nisso em cursos, né, de capacitação, cursos de formação, e passaram a disseminar essa mensagem por aí, inclusive em ambientes como academias de ginástica, enfim, todo tipo de ambiente. Na parques, está muito vinculado também à vida urbana, né? E então é um outro contexto histórico, né? Onde a gente está e como a gente está usando essa prática no dia a dia. E aí isso é atrelado a uma questão, né, que é o sistema capitalista, né? Então a gente também somos todos aqui pessoas que precisam de dinheiro para viver, então sempre tem a troca financeira envolvida. E aí a prática do yoga ela também é de alguma forma raptada, né, por esse sistema capitalista e é vendido com muitas distorções, assim, né, com coisas que estão mais conectadas aos valores dessa sociedade, que é o culto ao corpo perfeito, a mulher branca flexível e rica, né, que está estampada nas capas da revista. Enfim, então tem muitas coisas, muitas nuances aí pra gente olhar. Tem um professor que eu gosto bastante, que é o professor Marcos Rojo, que uma vez eu assisti uma palestra dele que ele falava que essa coisa dessa disseminação, né, do yoga de capa de revista, a gente não pode entender também como uma coisa completamente ruim, porque também é a linguagem que favoreceu que essa prática tenha sido disseminada, muito disseminada pelo Ocidente. Mas também ficar só fazendo essa vinculação, a gente está rompendo, né, com todo aquele sistema filosófico que eu aprendi, que eu ensinei, que eu falei para vocês na quinta-feira. E aí, quem chegou agora, fica ligado aí que não assistiu a live de quinta-feira, ela tá lá disponível no IGTV e também no meu YouTube. Então, colocado aqui os nossos dilemas, né, vamos aprofundar um pouco mais essa conversa. Em todo momento, vocês podem mandar suas dúvidas aqui pelo chat, pode me avisar se eu estiver falando muito rápido, se algum conceito não ficou claro, se quiser que eu volte, tá bom? Tô aqui com o meu roteirinho também, para não esquecer de falar nada. Uma coisa que eu acho, assim, bem Mariana Paz, tá? Falando assim, que pra gente entender a função da prática do yoga nos nossos dias de hoje, a gente tem que entender como é esse mundo que a gente vive. E o que esse mundo, e como esse mundo que a gente vive, com base nos valores que eles são construídos, como que isso nos afeta, tá? Existem muitas pessoas, muitos autores, assim, ao longo dos anos, da vida, assim, né, das gerações, sempre tem lá filósofos, autores que estão comprometidos aí em estudar e entender como é que o mundo opera e como as relações operam, né?
o próprio Foucault, os filósofos gregos, o Nietzsche, né? Tem uma cambada de gente aí estudando, né, desde os primórdios aí como é que essa sociedade está se organizando, fazendo suas denúncias, inclusive, né? Pode trazer aqui também o Marx. E aí é muito importante que a gente, eu sinto assim que é muito importante que a gente entenda como é que esse mundo, qual é essa engrenagem, né, cultural que a gente vive nessa época, como isso nos afeta, né? E a partir disso a gente tem aí uma oportunidade de se olhar dentro da prática do yoga para reconhecer esses próprios condicionamentos culturais e começar a tentar quebrar com isso, o que não é fácil, né? Mas eu sinto que essa é uma das principais preciosidades do yoga, assim. Eu trouxe aqui alguns autores, alguns livros que eu gosto bastante e que trazem justamente essa visão, né, do mundo que a gente vive hoje. E aí um desses livros, que tá aqui no Kindle, não vou conseguir mostrar a capa, ele se chama A Sociedade do Cansaço. E aí ele tem uma... É muito impressionante, assim, eu tô lendo esse livro, mas eu já quis trazer ele mesmo sem ter concluído completamente a leitura. Porque logo nos primeiros capítulos, assim, as descrições das coisas que ele traz, assim, são coisas que eu sinto muito forte, assim, dentro de mim e eu vejo que faz parte das queixas, né, das pessoas. Então, essa coisa do cansaço extremo, dessa agitação que não passa, dessa dificuldade de atenção, né? Então, é muito importante a gente ter acesso a esse tipo de texto, né? Ou desse tipo de pensamento, porque ele consegue nos trazer, assim, que quando a gente sente essas coisas, não é necessariamente um problema nosso, sabe? E aí eu tenho aquela crítica bem forte, né? Que eu sempre trago aqui, que é a questão da positividade tóxica, porque no contraponto, né? A positividade tóxica, ela quer trazer exatamente esse ponto de vista, assim, da responsabilização total do indivíduo sobre as coisas que ele sente e a responsabilização total para sair desse processo e dizendo que a gente deveria estar num processo mental mais positivo, né? E aí isso gera uma superficialidade e a gente gera uma confusão de conceito, né? Então a questão da autorresponsabilização, que no processo espiritual ele é super forte, assim, porque a autorresponsabilização, ela tá te chamando, né, para você olhar para si e cuidar de si, né? Então, a autorresponsabilização num processo mais profundo e cuidadoso, ela tá te dizendo: para tudo, agora eu vou cuidar de mim. Enquanto um processo de positividade tóxica, ela trabalha com o conceito de autorresponsabilidade, trazendo essa carga da culpa, né? Então, eu me sinto assim porque a culpa é minha. Então, a culpa não é de ninguém, né? Existe um sistema, existe uma coisa maior, uma engrenagem maior que a gente tá dentro dela. É difícil sair dela porque a gente precisa enxergar essa engrenagem. A gente precisa enxergar essa engrenagem, entender como essa engrenagem atua na gente e começar um processo de querer desenroscar isso, né? De nós. É isso, Marta, sim, gera a tal da separação, né? E aí, assim, esse processo de culpa, ele aumenta, né, a tua carga emocional em relação ao processo, assim. Então, tipo, você sempre acha que você tá depressivo porque a culpa é sua e que você devia estar saindo daquilo e enfim, vira uma bola de neve. Então, assim, calma, respira, tamo junto nessa, a gente faz parte dessa engrenagem, não é fácil sair dela, mas tem todo um sistema filosófico prático do yoga que tem condições de nos ajudar a sair dela e que também não é a única coisa, né? Tem muitas outras coisas que podem contribuir, né? Então, o yoga, agora eu vou falar daqui a pouco com mais profundidade, ele
seja um processo terapêutico, né, bem legal, assim, bem bacana, com muitos bons resultados, inclusive já mensurados cientificamente. Ele não é terapia, ele é terapêutico, mas não é terapia. Então, psicoterapia é uma coisa que é fundamental, né? Ele é um tratamento, né? Tem diversas formas mesmo, assim, da gente buscar esse autocuidado, né? Tem a meditação, né? E às vezes a gente precisa de uma medicação alopática também, sendo respeitado, né? Todos os processos e com bastante sensatez, né? Nessa prescrição, que às vezes falta, né? No mundo que a gente vive, mas às vezes ele é muito necessário. E o importante é que a gente consiga entender quais são essas possibilidades de autocuidado, né? E fazendo as escolhas que têm mais a ver com o nosso caminho, né? E aí, enfim, né? Queria trazer um trechinho aqui desse livro da Sociedade do Cansaço. Vou ler um trechinho, tá? O excesso de positividade se manifesta também com o excesso de estímulos, informações e impulsos. Modifica radicalmente a estrutura e economia da atenção. Com isso, se fragmenta e destrói a atenção. Também a crescente sobrecarga de trabalho torna necessária uma técnica específica relacionada ao tempo e à atenção, que tem efeitos novamente na estrutura da atenção. A técnica temporal e de atenção multitasking, que é a multitarefa, né, que tá super na moda, tem um monte de gente falando, né, principalmente essa galera aí que fica ensinando empreendedorismo, fica ensinando essa questão da multitarefa. Não representa nenhum processo civilizatório, segundo o autor. A multitarefa não é uma capacidade para a qual só seria capaz o homem na sociedade trabalhista e de informação pós-moderna. Trata-se antes de um retrocesso. A multitarefa está amplamente disseminada entre os animais em estado selvagem. Trata-se de uma técnica de atenção indispensável para sobreviver na vida selvagem. E aí ele vai falando aqui que é uma questão, né, do animal, da vida selvagem, que está sempre em alerta, né, porque ele tem que se alimentar e ao mesmo tempo se defender de um predador. Mas que essa questão da multitarefa na vida do ser humano ela é tão forte que a gente perde a capacidade de serenidade que o animal tem nesse processo, né? Então, uma das coisas que ele fala bastante nesse livro é a questão dessa agitação constante. E é uma questão que a questão da agitação constante e com consequência aí a gente perde, né, a nossa capacidade de atenção, de prestar atenção. E aí eu vejo isso assim muito forte assim entre os meus alunos, em mim também, principalmente aí depois dessa pandemia, que a nossa vida passou muito pro universo online. Então, se a gente não toma cuidado, tá sempre, né, nesse excesso de estímulo. E aí essa perda da atenção é uma coisa que o yoga e a meditação, né, elas atuam muito forte, assim, porque tem essa proposta de resgatar a atenção e voltar para o momento presente, né, de falar, calma, peraí, vamos respirar, vamos voltar aqui, vamos prestar atenção. E isso se torna às vezes uma coisa muito difícil para as pessoas, essa coisa de, putz, vou ficar quieto. Parece tipo que você colocou, às vezes, uma pessoa, dependendo do grau de agitação dela, você colocou ela numa cadeira de tortura. Essa coisa de prestar atenção, né? De parar pra resgatar essa atenção. Tamanho é a obstrução aqui do nosso sistema, do carregamento do nosso sistema, do sistema nervoso central, né? Em relação ao estresse, né? Então, a gente tá muito sobrecarregado. E é uma bomba relógio, né? Então, é uma coisa que parece que a gente perde completamente a capacidade de ficar em paz mesmo, né? E mais uma vez, uma coisa sistêmica, um sintoma coletivo, um sintoma relacionado à produtividade excessiva, esses valores que são nos passados, que a gente tem que dar conta de tudo,
de alto desempenho, né? Então, vamos olhar para isso, assim. Outro autor que eu trouxe pra gente aqui é o Russell. E aí tem esse livro aqui, ó, A Conquista da Felicidade. É um livro bastante contraditório em alguns pontos, mas ele fala, para falar sobre a conquista da felicidade, ele passa antes sobre os pontos que ele considera a causa da infelicidade. E mais uma vez, essa coisa das causas da infelicidade, segundo esse autor, está relacionada a esses valores que a gente constrói enquanto sociedade, né? Então, ele traz aqui a competição, a questão da competição, do tédio e da excitação, da fadiga, inveja, sentimento de pecado, mania de perseguição e medo da opinião pública. É um livro de... Cadê a data? O autor viveu de 1872 a 1970, assim, tem... Nossa, ele morreu bem velhinho, né? Mas, assim, pra vocês verem que é um livro bem, bem antigo, assim, mas ele traz essas questões de forma muito atual, né? O processo competitivo, né, que a gente nunca tá em cooperação com o outro, a gente tá sempre concorrendo com o outro. No ambiente de trabalho, a gente sempre tem que se destacar mais do que alguém, né? Então, é uma coisa que a gente vive numa eterna tensão de ser o melhor, né? Não de ser si mesmo. Isso é uma causa de infelicidade. A questão do tédio e excitação, né? Que a gente fica caminhando entre esses dois opostos. E é uma coisa que eu quero trazer muito para as aulas de yoga desse semestre, inclusive, o spoiler. O tédio, né? Que é a questão do embotamento completo. A excitação, que é essa agitação, né? Então, a gente às vezes está nesse pico de agitação e quando ela baixa, a gente vai para um emboltamento completo, né? No yoga, a gente chama isso de gunas, né? Então, a gente ou tá num estado muito rajásico ou muito tamásico. E aí, a prática vai ajudando a gente a vir para um lugar de equilíbrio. A fadiga, o cansaço extremo, né? Então, uma das coisas que a gente mais viveu aí nesse processo de pandemia, essa coisa do cansaço. Inveja, que tem a ver com um sentimento que muitas vezes a gente quer negar, mas ele também está relacionado a um modo onde o ter é relacionado à felicidade, né? Então a gente sempre está querendo alguma coisa. Então a inveja não é às vezes uma coisa que você está querendo desejar o mal da outra pessoa, né? Mas é uma coisa, às vezes, muito peculiar, de você olha e sente vontade de ter, você não tem, você gera frustração pra você. Então, tem camadas e camadas, né, dessa questão da inveja. A questão de sentimento de pecado, que é bem interessante, porque a gente vive numa sociedade que tem essa base judaico-cristã, né? E aí, às vezes, sem a gente perceber, a gente é muito envolvido por essa questão, assim, de... né, tá fazendo errado, conceitos morais muito rígidos, né, então, que ferem às vezes o nosso desejo por liberdade, seja uma liberdade de dançar, seja uma liberdade sexual, seja uma liberdade de trabalhar com o que gosta, né, então tem várias camadas disso também. Né, essa coisa da mania de perseguição e do medo de opinião pública, que também tem muito nesse ambiente empresarial, né? Que muitos de nós passamos por isso, tá? E aí, pra gente encerrar aqui essa questão dos pontos, né? De como que é essa sociedade que a gente vive. Minha terceira indicação é o Jorge Larosa, nesse livro Tremores. Ele é um pedagogo. E aí ele tem escrito sobre a experiência. E aí isso aqui é puro yoga. Esse livro dele aqui é puro yoga. Assim, não tenho o que dizer, né? Basicamente ele diz que na nossa cidade nunca aconteceu tanta coisa e ao mesmo tempo não nos acontece nada o tempo todo. Então é essa coisa do brilho da tela, muita informação.
tudo nos passando, a gente não tem tempo de processar essas emoções todas que nos passam. Tô no Instagram, eu vejo uma notícia de política que me dá raiva na foto seguinte. Eu vejo a foto da minha amiga que teve bebê e olha o tanto de emoção que vai me passando, me transpassando, enquanto eu tô ali zapeando a rede social e não tô processando, não tô me dando conta desse tanto de coisa que tá me passando, né? E aí, a sugestão dele é que se construa uma pedagogia baseada na experiência, que é não o que acontece, mas sim no que me passa, né? Qual é a minha experiência? Para eu voltar a atenção para a pele, para eu parar, para eu escutar, para eu fazer as coisas mais devagar, para eu apreciar os detalhes, para eu respirar devagar, pensar devagar, olhar devagar, né? Então, isso aqui é puro yoga e super voltada aqui para o nosso tempo, né? Bom, temos aqui então essa perspectiva que eu trago, que para a gente entender a função do yoga no nosso tempo, a gente precisa entender como é esse mundo que a gente vive, e aí eu trouxe essas 3 referências aqui, né, de autores que têm essa busca, né, de entender como é que é esse mundo que a gente vive, e tem muitos outros. E aí, a segunda visão que eu gostaria de trazer é que a gente pode escolher ampliar o nosso olhar e buscar em outras culturas outras visões de mundo possíveis, né? E aí, a gente tem aqui a filosofia indiana para nos orientar, né? Que é o que eu trouxe bastante na live passada, em relação a esses fundamentos do yoga. Mas o yoga, ainda assim, ele é uma linguagem muito erudita e ainda, né, como eu disse na live passada, esse olhar pela filosofia indiana, ele ainda está muito contaminado pela nossa mente ocidental, né? Então a gente cai muito nessa armadilha de transformar essa filosofia num sistema fundamentalista religioso, assim, sabe? De olhar as coisas não como uma prática de liberdade, mas como uma prática religiosa e dizendo que você não tá fazendo uma prática religiosa, assim, sem ter essa dimensão, né? Sem ter essa consciência disso, né? Que tem a ver com essa questão dos condicionamentos que eu comentei agora há pouco. Então, outras formas de ampliar os nossos horizontes também é a gente conhecer autores que sejam africanos, autores que sejam indígenas, né? Tem o Ailton Krenak aí ganhando bastante visibilidade, trazendo essa visão de mundo indígena para o nosso mundo, assim, que lindo que a gente tem essa oportunidade de conhecer esses autores. Demorou muito, né, pra gente resgatar nessas fontes tribais, assim, essas visões de mundo mais tribais, mais conectadas à natureza, mas elas estão chegando, né? E pra gente também não ficar cheio de referência aqui, depois eu passo pra vocês, a gente pode fazer até uma outra live pra conversar sobre isso, porque isso é o que tá me empolgando muito, assim, né? Ir atrás dessas outras visões de mundo também. E muitas vezes, né, como a gente tá falando de culturas indígenas ou africanas, elas têm uma linguagem mais próxima da nossa, né? Então, como eu disse, o yoga às vezes é muito erudito, ele foi escrito em sânscrito. E aí, nossa, depende de alguém que estude aquilo com profundidade, para aquilo ser traduzido para o inglês e depois ser passado pelo português. Então, olha a trajetória, né? Olha quantas visões acontecem ali pra gente conseguir ter acesso a essa informação. Nem tudo que chega é bom, também tem isso, né? Tem coisas que são maravilhosas, incríveis. Então, tudo, por exemplo, que estiver relacionado à editora Palas Atena, você pode ir lá de olho fechado, né? Tem os livros que eu indiquei na live passada também. Pode ir de olho fechado. Mas tem muita coisa que é qualquer coisa também, né? Então, existe essa dificuldade, assim, de tempo e espaço, né? Mas aí, quando a gente tá falando de Ailton Krenak, que é
do nosso povo, ele tem nossa linguagem, né? E tem o Nego Bispo também, quilombola. A gente é muito contaminado, assim, por racismo, por preconceito e aí, às vezes, quer eliminar esse conhecimento que tem essa linguagem da simplicidade, né? Mas é nessa simplicidade que tá a profundidade, que tá a beleza, que tá a conexão, né? Então, eu sugiro muito, assim, e é uma coisa que eu tenho praticado pra mim, assim, né? Então, tudo que eu recomendo, né, eu sempre passo por mim primeiro, porque senão a gente fica aí só profetizando nada, né? E, bom, aí a gente vem então pra nossa parte, pra aprofundar um pouquinho mais nessa coisa do yoga. Eu trouxe aqui então essas referências que elas nos dão um panorama geral aí das coisas que a gente está vivendo, né? E que isso é uma característica do nosso tempo, é uma característica coletiva. Algumas pessoas estão percebendo mais, outras pessoas estão só indo no fluxo e ficando cada vez mais doentes e mais afastadas de si. E aí, às vezes a gente percebe, desperta e quer fazer alguma coisa por si mesmo, mas é difícil, né? E aí, vamos falar um pouquinho desse yoga com essa função terapêutica, né? É muito importante a gente entender que no nosso mundo atual, talvez a função principal do yoga ela esteja relacionada com essa função terapêutica mesmo, né? Com essa coisa de fazer a gente parar, se olhar e entender que alguma coisa está errada, né? É por isso que até surgiu aí a yoga terapia, né? O que é a yoga terapia? Eu amo yoga terapia, eu tenho algumas formações nisso. Inclusive no yoga terapia hormonal para mulheres, que tem algumas queridas que estão aqui que já participaram dessa oficina que é maravilhosa. Aí é quando a yoga terapia ela não é um novo tipo de yoga, né? É quando a gente pega essas técnicas ancestrais e combina elas de tal forma que elas vão produzir um antídoto para algum desses males que a gente vive, né? Então, uma coisa muito relacionada, né, a busca por yoga, por meditação, está muito relacionada com esses sintomas de ansiedade, né? E aí a gente vai atuando, né, vai trazendo algumas combinações de asanas, de respiração, para a gente resgatar esse sistema nervoso central, para a gente conseguir começar a diminuir esses sintomas, para a gente conseguir começar a ampliar a nossa visão em relação a nós mesmos e ao mundo que a gente vive. Então, o yoga como essa via terapêutica, ele existe, ele é fundamental e talvez seja a coisa que mais acontece por aí. Até quem diz que não tá fazendo, provavelmente tá fazendo, sabe? Porque às vezes acontece isso, assim, das pessoas quererem negar a função terapêutica do yoga. E aí, repito, terapêutico não é terapia. Terapia envolve aí um tratamento, né, com uma pessoa qualificada e um trabalho muito consistente aí de fazer essa limpeza, né, desse nosso campo mental, consciente, inconsciente. É uma coisa, né? O terapêutico eu tenho uma questão e aí eu faço alguma coisa para me dar alívio para essa questão, né? Que é muito bom também, assim, acho que as coisas elas precisam de fato andar juntas, tá? Mas aí, então eu tenho trabalhado muito nesse yoga de duas vias, né? Que é a yoga terapia, que tô afundado e eu ergo minha mão e alguma coisa me puxa pra fora e faz eu voltar a respirar e perceber que tem alguma coisa diferente aí. E o yoga como sadhana, que é o caminho possível. Então, quando eu adoto isso como o meu caminho espiritual, né, a minha jornada. E aí é a oportunidade que a gente tem de levar isso para um campo mais profundo mesmo, para a gente
de fato, começar a perceber, né, esses condicionamentos, como é que eu me trato, né? Então, é uma potência isso. A gente olha para o nosso corpo, a gente alivia, né, essa agitação, a gente alivia essa bagunça que estamos, e aí a gente começa a mergulhar mais profundo dentro do nosso ser, né? E aí a gente começa a ter a oportunidade de olhar o yoga enquanto sadhana, enquanto caminho. Vou ler aqui o comentário da Mônica. Para mim, é totalmente terapêutico. Necessito de condução focada para me esvaziar durante a prática e sentir paz. É isso mesmo, amor. Tem a coisa da condução também, né? Porque quando a gente é conduzido pelo processo, quando a gente tem ali um professor, né, para nos ajudar e nos conduzir nesse processo, fica mais fácil pra gente se entregar, né? Pra gente, de fato, se propor a acalmar, né, e mergulhar nesse universo interno. Acalma minha mente, abre espaço para pensamentos mais leves e menos acelerados. Não é isso mesmo, né? E isso é fantástico, né? Então toda essa via terapêutica do yoga, ela é muito fantástica e ela nos recupera em muitos aspectos, né? No aspecto físico também, né? Os movimentos são delicados, são lentos, a gente começa a ter, perceber os nossos limites, o que é que a gente está fazendo com o nosso corpo, onde estão os nossos excessos no dia a dia, né? Às vezes passo muito tempo sentado, passo muito tempo em pé, começo a perceber o efeito disso, né, na minha coluna vertebral. E aí, essa via, o que eu sinto, assim, é que essa via terapêutica, ela é o nosso trampolim para querer ir um pouco mais profundo. E aí, quando a gente está falando de um pouco mais profundo, é a gente se encontrar com esses condicionamentos culturais dentro da gente, né? Com esses nossas crenças, com nossos padrões e querer trazer isso para a consciência e querer mudar isso, né? Então a gente entra em contato com esses aspectos mais profundos da nossa mente, né? Lembra quando eu falei lá do Yoga Sutra de Patanjali, que tem ali um tratado que fala sobre o funcionamento da mente, né? Então basicamente é isso, a gente começa a afiar o nosso bisturi e ir um pouquinho mais para dentro, né? Mergulhar mais nesse universo interno e querer quebrar, né, com esses condicionamentos. Bom, aí a minha última pauta aqui, né, é falar justamente sobre esse processo de rompimento. Então, só para dar uma repassada aqui, né, tem um monte de gente entrando agora, né, então a gente está conversando sobre porquê da prática do yoga, por que essa prática milenar é importante para nós nos dias atuais, né? E passei aqui por essa importância da gente conhecer o mundo que a gente vive, conhecer, ampliar, né, o nosso olhar e conhecer novas visões de mundo, né, indígenas, quilombolas, filosofias indianas, filosofias africanas, e começar a entender, né, que esse processo corporal que a gente passa nem sempre é nossa culpa, né, ele está relacionado com o processo coletivo, mas que é minha autorresponsabilidade querer cuidar de mim. Então, se eu vivo num sistema que ele não se propõe a cuidar de mim junto comigo, eu talvez tenha que fazer isso sozinha junto com os meus, né? E aí dentro do yoga a gente chama isso de sangha, né? Quando a gente tem lá um professor que nos orienta e os colegas ali onde a gente vai trocando experiências e um vai ajudando no processo do outro, né? Então, o processo nem sempre é individual, ele nunca é individual, na verdade, né? Embora a gente ache que é, né, individual, mesmo que eu esteja praticando sozinho na minha casa, sem a guiança de um professor, sem ter uma turma envolvida, eu tô gerando modificações em mim que mudam a minha relação com as outras pessoas, que mudam a minha relação com a natureza, que mudam a relação com a cidade onde eu vivo.
Então nunca é individual, né? É muito lindo isso, assim, eu gosto muito desse processo, assim. E se ele estiver individual demais, pode ser que a gente esteja com visões mais distorcidas, né, da prática. E aí, então, a gente falou dessa função terapêutica do yoga, né, dessa coisa de nos resgatar desse turbilhão que a gente vive. E aí, também a oportunidade que a gente tem de mergulhar numa sadhana, num caminho. Eu transformo isso no meu caminho espiritual. E a partir disso, começa, então, os meus desejos por rompimento. Então, talvez eu queira romper com essa questão da agitação. Talvez eu queira ter uma rotina que seja mais tranquila para mim. Talvez eu queira me alimentar melhor. Começa a surgir os desejos por coisas melhores, né? E aí a gente vai lidar com uma dificuldade gigante, né? Porque o inimigo tá dentro. Ai, não gosto muito desse fala do inimigo, assim, mas são muitas instâncias de nós mesmos, né? Então, às vezes a gente tá tão embotado, tão cansado, e que a gente acaba caindo em muitas armadilhas, inclusive a armadilha de achar que eu preciso, de fato, dormir 5 minutos a mais, porque e não posso acordar para fazer meditação, não consigo acordar para fazer meditação, sabe? Enfim, também estamos falando aqui num contexto bem privilegiado, né? Então, assim, tem gente que passa 3 horas em transporte público para ir voltar a trabalhar. Então, é outra questão, mas essa coisa do rompimento, ela é muito difícil, né? Porque a gente tem uma experiência no tapetinho e a gente quer romper com isso, mas aí a gente vai pra vida e a vida fica nos alfinetando o tempo todo. Ela tá lá alfinetando, né? E nem sempre a gente vai ter resiliência suficiente para conseguir superar, para ter outra resposta àquelas reações que a gente está recebendo, por exemplo, reações violentas no trânsito, né? Mas vem aqui um conceito que eu amo do yoga, que a gente não consegue, nessa coisa do imediatismo, é uma coisa também vinculada à sociedade capitalista, né? A gente precisa de tempo e paciência, né? Tempo, paciência, perseverança. Prática de yoga depende de tempo e dedicação. É uma coisa que é pra vida. É pra vida e eu dou um passo, eu dou um passo, eu dou um passo. Eu volto 10 passos e começo de novo. E aí tenho insights, e aí consigo mudar alguma coisa, né? Consigo romper com alguma coisa, consigo falar para um chefe violento que ele tá sendo violento. Olha os ganhos, né, que a gente tem, às vezes, nesse dia a dia, nessa coisa da rotina, né? Às vezes alguém começa a gritar com você e, de repente, você vê se não tá gritando de volta, você tá respirando, mantendo a calma. Então, é uma musculatura interna que a gente vai conquistando passinho por passinho, dia a dia, prática a prática, e praticando dentro do tapetinho e fora do tapetinho, né? Então, aqui, né, colocando aqui que a minha forma também de trabalhar é essa, né? Eu trabalho com a prática de Hatha Yoga clássica, eu trabalho bastante com Yoga Nidra, que é a minha escola atual, assim, faz uns 3 anos que basicamente eu tenho mergulhado meus estudos e práticas muito mais na questão do Yoga Nidra, né, que é basicamente, né, é aquela parte de relaxamento do final, né? Mas é muito mais que isso, assim, também dá pra falar uma live inteira só sobre Yoga Nidra. Podemos, inclusive. Talvez esteja com ruído aqui, porque meus vizinhos estão passando pelo quintal e estão falando, tá? Enfim, então, essa é a minha forma de trabalhar, né? Com o que é lento, o que é tranquilo, rompendo com os condicionamentos, trazendo o olhar para dentro, que às vezes até não condiz muito com a expectativa das pessoas, porque também nossa visão ainda está muito relacionada com esse yoga da mídia, né, da rede social, das
acrobacias. A gente quase não trabalha postura acrobática aqui. E aí, como eu falei na live passada, né, cada postura, ela tem a intenção de produzir um efeito físico e psíquico, né? Então, se eu faço um asana de força, né, não é só porque eu quero malhar o meu abdômenzinho, né? E vou conseguir construir um tônus muscular, com certeza, mas tem um efeito no nosso corpo sutil, de estimular um plexo solar, de me potencializar, né, para os meus talentos, para a minha conexão comigo, para eu conseguir reconhecer a minha alma e minhas potências, qual é o meu ritmo real, né? Ai, que bom, Cris, que você adora a minha aula. Eu tô louca pra conhecer a sua também. A Cris também é professora de yoga. E é isso, assim, então, tipo, tem essa peculiaridade, né? Uma pergunta que me deixaram na caixinha era sobre essas práticas mais físicas, né? Essas vinyasas. E aí, assim, eu não tenho formações específicas para isso, então também eu corro risco de falar bobeiras, tá? Mas no meu ponto de vista, existem várias coisas que a gente precisa olhar para essas práticas, assim. Porque muitas vezes elas estão conectadas com um propósito muito verdadeiro, estão conectadas com a filosofia do yoga, e aí é super ok, assim, né? O problema é que às vezes a gente tem acesso a essas práticas, ambientes que estimulam competição, e ambientes que estimulam só o desempenho físico, estético, e até as pessoas ficam muito sujeitas a abusos, né? Físicos, morais e sexuais, inclusive. Então, disso a gente precisa fugir muito. Mas qualquer prática que estiver vinculada ali com um olhar de yoga, um olhar que eu tô olhando pro meu corpo com respeito e seguindo o meu próprio limite, e aí trabalhando esse olhar interno, então eu tô fazendo uma postura acrobática, mas o que ela tá me proporcionando, né? Porque muitas posturas são maravilhosas, né? Então a gente consegue olhar para o nosso medo, a gente consegue olhar para as nossas limitações de eu não consigo, não sei o quê. Às vezes o corpo tá prontinho para fazer e a mente não deixa. Então, assim, são muitas instâncias que podem ser trabalhadas, né, dentro do yoga, e que se não estiver acontecendo isso, se não tiver esse olhar de yoga dentro da prática, a gente está trabalhando uma coisa rasa, que não, talvez não faça sentido, né? E aí, as práticas que são muito físicas, elas costumam ser muito boas para as pessoas que estão muito agitadas e que não conseguem, de fato, ficar parada, né? Então, porque como tá em movimento, né? É um pouco do processo da dança também, de levar o corpo para a exaustão para você conseguir, de fato, apaziguar a mente. Mas é isso. Quando a gente se propõe a fazer uma prática que é mais física, a gente precisa tomar muito cuidado, porque elas machucam muito, né? E isso, quando machuca, não é yoga, né? A gente está sendo violento com o nosso próprio corpo. Procurar um professor muito competente, e que muitas vezes, infelizmente, é raro, né? Que tenha uma visão biomecânica do corpo que seja condizente ao que ele está propondo, né? Para esse corpo. E eu acho que é muito importante a gente experimentar, né? Não é a vertente que eu trabalho. Eu já pratiquei bastante e me machuquei bastante porque eu sou muito flexível, né? Então, tipo, quando eu tava fazendo esses asanas mais acrobáticos, era normal eu ir além do meu limite e machucar. Então, tipo, já fiquei com problema no ombro, já fiquei com problema na lombar, por causa de yoga. Demorei um tempo pra perceber que não era assim, né? E hoje em dia eu sou muito menos flexível do que eu era, né? Então, eu fui aprendendo que menos é mais, né? Então, o corpo pode até ir, mas aquele vai, é bom pra mim, é isso mesmo que eu tô precisando, ou isso vai me machucar, ou eu tô num processo mais egóico, né, de querer me superar,
né? Então, a gente tem muitas armadilhas dentro da nossa própria cabeça e a gente transfere isso pro yoga. E quando a gente tá no tapetinho, a gente tem essa oportunidade maravilhosa de olhar para isso e transformar isso, né? Ai, queridas e queridos, é isso que eu tinha para falar para vocês. Agora, fico esperando aí o retorno de vocês. Fez sentido? Não fez? Ficou com alguma dúvida? Falei muito rápido? Fiquei com um pouco essa sensação de que eu falei bastante rápido. Porque tinha bastante coisa aí, eu fiquei um pouco ansiosa de falar tudo. Mas enfim, me digam. Espero aqui nos comentários. Tem corações subindo. É tão fofo esses coraçõezinhos, eu adoro. A Marta mandou um coração. Que bom que você adorou. Fico feliz. Quando vocês vão mandando considerações, dúvidas, eu vou dando os meus recadinhos aqui, então. Segunda-feira, 24 de janeiro, a gente começa o nosso Sala Aberta. Então, durante 2 semanas nós vamos estar juntos. São 8 aulas por semana. 4 aulas por semana, 8 aulas no total. E você pode participar de todas ou só aquelas que você, nos horários que você puder. E aí nós vamos ter este tempo de 2 semanas para experimentar todas essas coisas que eu falei aqui na teoria, na prática. Porque não existe yoga sem prática. Cris, acho que tudo que eu ouvi fez muito sentido, que bom. Cada vez yoga faz mais sentido pra mim. Que bom, amor. Pra mim também. Já tem 10 anos que eu sou professora e que eu pratico, acho que são 14 anos. E cada vez faz mais sentido pra mim. Sempre é uma descoberta nova. É muito lindo isso, assim, né? Quando você acha que você tá entendendo o negócio dá uma rasteira e te mostra... Não, calma, é aqui, ó, por outro lado aqui. Na hora que você acha que você tá arrasando, aí, tipo... Não, calma, não é. Ó, tua mente te contando. O que tua mente tá te contando. Vamos mais devagar, né? Então essa é o convite, né? Não sei se eu terminei de falar do Sala Aberta, mas enfim, eu ainda tenho 10 vagas, né? Então corre aí quem não se inscreveu, o link tá na bio, tá? Eu nunca havia praticado, tinha algum preconceito, mas a pandemia e o isolamento ofereceu essa possibilidade, que é a alegria praticar. Pois é, porque a gente tem muitos... a gente recebe muitos conceitos, né? Quando a gente tá... É isso, né? A gente tá num excesso de informação, né? Sempre. Então, as informações que chegam a referente ao yoga chega meio truncado. E é muito comum estar vinculado a essa prática muito física e também muito vinculado à positividade tóxica, infelizmente. E aí... O propósito do Sala Aberta é esse, inclusive, né, gente? Para tudo, vem conhecer, experimenta como é no seu corpo. Se não fizer sentido nenhum, não tem problema. Tipo, veio, odiou, tá, beleza. Tenta daqui a uns anos, porque daqui a uns anos pode fazer sentido. Tem muita gente que acontece isso. Aluno que me procurou lá no começo, quando eu dava aula, fez aula experimental, não fez sentido, depois voltou uns anos depois, tentou de novo e teve outra experiência, assim, né? Então depende do nosso momento pessoal, né? Então depende da nossa vontade de querer fazer algo por nós, né? Pra trazer esse processo de autocuidado. Depende de nós de querer dar esse tempo, né? De pausar, vou fazer uma coisa pausada. Tranquila. E é isso. Que alegria praticar, que alegria estar aqui com vocês. Precisamos muito pausar, fazer as coisas mais devagar, entender quem somos de fato. O planeta tá precisando disso, né? O planeta tá precisando que a gente olhe as coisas, se acelere, se apodere dos nossos talentos, das coisas que a gente faz bem, né? Cada um tem seu talento único. Olhar para o outro e entender que o outro ali, ó, tá no processo dele também, tá te irritando, porque isso tem mais a ver com ele do que com você, né?
Eu tive umas experiências agora no final do ano de tentar processar um pouco esse lugar de essa raiva é sua, não é minha, né? E é isso. Bora lá, com amor, com compaixão, com alegria, construir o nosso bem-estar. E é isso. Muito obrigada por terem ficado até esse momento. Muito gostoso estar com vocês. E na semana a gente vem para as nossas práticas. Tá bom? Encerrando com 5 minutinhos antes. E aí, enfim, a live vai ficar aí gravada para vocês aproveitarem aqui no IGTV e também no YouTube, se quiser compartilhar com alguém. Se quiser convidar alguém para sala aberta, né, que ainda tem algumas inscrições, fique à vontade. Tem algumas vaguinhas. E é isso. Namastê! Muito obrigada por terem ficado aqui comigo nesse sábado de manhã. Isso é a coisa mais preciosa pra mim. Tem gente que entra, assiste um pouquinho, tem gente que vem e fica até o fim. Mas isso é muito precioso, né? Tem gente parando pra te ouvir, assim. A gente tem 8 pessoas ao vivo agora, nesse finalzinho. Chegamos a 15 em alguns momentos. Vamos disseminar essa mensagem do yoga pro mundo. Muitos beijos, queridas, queridos, querides. Nos vemos na segunda, então, com a nossa sala aberta. Beijos.